Eu falei desse assunto logo no comecinho aqui do programa, a gente trouxe esse destaque e vamos falar sobre essa história, esse caso absurdo de violência contra a mulher. Em Pedras de Fogo, uma jovem que foi em busca de emprego em uma loja, sabe o que aconteceu com ela? Acabou sendo estuprada. O suspeito de cometer esse crime é o dono do estabelecimento que ela foi buscar emprego. Ele foi preso em flagrante, mas tem desdobramentos sobre esse caso e quem vai contar pra gente é ele, o David Martins. Alô, David Martins, que história absurda e revoltante, hein, Martins? Pois é, meu amigo, esse caso que vem repercutindo lá na cidade de Pedras de Fogo e também em toda a Paraíba, essa jovem que disse à polícia ter sido estuprada quando estava tentando um emprego, ela foi convocada para uma entrevista de emprego. O depoimento dela é chocante, ela se emocionou. Eu estive lá na cidade ontem, falei com a polícia, falei com os moradores. É o assunto mais comentado lá do município de Pedras de Fogo. E ontem à noite a nossa equipe descobriu que ela veio aqui para João Pessoa para fazer exames. Ela sofreu esse abuso, então precisou ser encaminhada para uma maternidade onde passou por exames e conversou com a nossa equipe. O depoimento é chocante. Ela conversou com a repórter Alamara Barros. Vamos ouvir. Na terça-feira, ele tinha postado um post no Instagram falando que estava precisando de alguém para trabalhar. Aí eu fui e mandei o meu currículo à noite. Aí pela manhã ele me respondeu, botou bom dia e tal, e falou que era para mim ir lá de 11h40. Ele até falou assim, é até melhor que eu lhe conheço, fica até mais melhor para você trabalhar comigo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu até liguei para minha mãe e falei, mãe, o que a senhora acha? Eu devo ir? Aí minha mãe fez, vai pra ver no que dá. Aí eu fui, quando cheguei lá, tava só a funcionária que trabalha com ele. Aí ela falou, ele já tá vindo já, eu já liguei pra ele. Eu fiquei lá esperando uns 10 minutinhos mais ou menos, aí ele chegou. Aí ela foi, saiu, ficou só eu e ele. Assim que ela saiu, ele se sentou no sofá, aí depois ele se levantou de novo, foi lá, fechou a porta e fechou a porta de correr. Ficou só eu e ele lá dentro. Aí começou a me beijar e eu falando que eu não queria, que eu não queria, que eu não queria. Aí ele foi e me arrastou pro banheiro. Aí quando chegou lá no banheiro, ele fez tudo o que ele queria de fazer. E eu todo momento falando que eu não queria, tentando subir minha roupa. E ele falando, não, peraí. E depois de tudo quando acabou tudo, ele ainda chegou pra mim e falou assim, por que tu tá assustada? Perguntou por que eu tava assustada. E ainda mandou ir trabalhar na segunda-feira. Ele foi super tranquilo, como se fosse que estava fazendo ato com a mulher dele. Bem normalmente. E eu todo tempo falando não, ele apertando meu braço, falando que eu não queria. Ainda pegou meu telefone do meu bolso, colocou em cima do vaso e ainda falou assim, deixa aqui para não quebrar. Aí eu só sabia, eu fiquei em choque, eu não tive reação. Teve gente que falou, por que tu não gritou, não pediu socorro, por que tu deixou isso acontecer? Mas eu não tive reação, eu fiquei em choque, eu paralisei. Eu nem respondi quando ele falou que era para voltar para trabalhar na segunda, eu só queria sair dali. Quando eu saí, eu comecei a chorar. Tem um grupo de amigo meu que mandei mensagem pedindo socorro, gente, socorro, e contei tudo. Aí quando eu cheguei em casa, eu tava até com medo dele fazer alguma coisa comigo depois. Aí eu nem contei a minha irmã. Aí depois que minha irmã viu eu chorar, aí eu fui e contei tudo pra ela. Aí foi daí que a gente tomou as providências. Um sentimento que é muito ruim, eu não desejo isso pra ninguém. Isso tá me doendo muito, ficou como se fosse um trauma em mim. É muito traumatizante. E o povo ainda tá me julgando, dizendo que foi culpa minha, mas não tive culpa de nada. Eu apenas fui para uma entrevista de trabalho porque eu realmente estava precisando. Que trauma na vida dessa jovem. Vai ser difícil ela superar esses momentos que ela passou dentro desse banheiro com esse abusador. Esse homem ele foi preso. Minutos depois, essa jovem procurou familiares que deram ajuda. Ela foi até a delegacia, denunciou o fato, a polícia realizou diligências e prendeu esse homem. E, inclusive, ele já passou por audiência de custódia. E acreditem, ele foi liberado. Foi liberado na custódia com o uso da tornozeleira eletrônica. A família está revoltada com essa situação. Ponho aí um parente da vítima que também conversou com a nossa equipe. Ele ouviu ela, pegou o depoimento dela e mandou ela para ir para casa. Aí nesse meio tempo me ligou
pediu pra mim, me contou a situação, aí eu perguntei onde é que ela tá. Ela veio pra casa, eu fiz, não, tá errado, ela tem que voltar lá na delegacia. Chegando lá, o delegado, primeiro que eu vi uma cena lá que era como se ele estivesse entre amigos. O cara estivesse entre amigos, numa conversadeira triste lá dentro de uma sala. Aí ele veio até a mim, aí disse a mim que ela tinha falado que não tinha existido penetração. Por isso o motivo de não ter pedido o exame. Sem contar que na cidade ela tá sendo a errada, que ela já ficava com ele, não existia isso dela ficar com ele. Ela foi atrás da vaga de emprego, que inclusive eu tenho as mensagens dele. Ela mandou o currículo, mas ele entrou em contato pela manhã, perguntando se ela ainda continuava com interesse no trabalho. Que a justiça seja feita, que ele não faça isso com mais ninguém, que ela tenha sido a última pessoa, que a maneira que ele agiu com ela, talvez ele já tenha feito com outras pessoas, não estou julgando, estou dizendo que foi muita frieza a maneira que ele agiu com ela. Olha só, existem vários detalhes nesse caso que precisam ser averiguados com os mínimos detalhes. Um deles é o seguinte, ele anunciou essa vaga de emprego no Instagram e lá na cidade todo mundo ficou sabendo dessa vaga. E ele marcou várias entrevistas durante a semana, uma entrevista na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta. E a decisão, ele iria escolher quem iria ficar com a vaga no sábado. Aí, de forma repentina e sem nenhuma explicação, ele desmarcou todas as entrevistas e confirmou apenas com essa jovem para que ela fosse até o local. Mandou mensagem para ela, perguntou se ela estava interessada no emprego, se ela estava disponível. Ela disse que sim, estava precisando do emprego e marcou essa entrevista com ela. Desmarcou com todas as outras pessoas. Ele marcou perto da hora do almoço. E quando essa jovem chegou para ser atendida por ele, ele dispensou a funcionária e foi quando ela estava sozinha com ele, que ele fechou a porta do estabelecimento, aquela porta de rolo. Depois ele começou a acariciar essa jovem, levou ela para o banheiro e aconteceu isso que você já ouviu ela relatando. E outro detalhe que a polícia está tentando entender é o seguinte, nesse estabelecimento existem câmeras de segurança, uma específica que fica dentro da loja. E essa câmera, ela é daquela câmera que filma apenas quando há movimento no ambiente, para economizar espaço no HD. Só que, por motivos que a polícia está tentando entender, tem aí quase 19 minutos que essa câmera fica sem filmar. E não há outro registro no lapso temporal de tanto tempo que a câmera fica sem filmar. Se ela levantou desse banco aí, entrou na loja, era para ter o registro. Se eles conversaram, se ele tentou agarrar ela na frente da loja, era para ter o registro isso, porque há movimento. Se ela saiu correndo desesperada da loja, também era para ter o registro, porque há movimento, ela passa por aí correndo. Então, tudo isso a polícia está investigando. Vamos ouvir o delegado do caso, foi o delegado, inclusive, que atendeu essa jovem que chegou na delegacia desesperada, em prantos, logo após o fato consumado. Vamos ouvir. A vítima chegou aos prantos, ela estava chorando muito, mal conseguia falar. Ela relatou que foi fazer uma entrevista de emprego e no momento que foi ter a entrevista de emprego, ele fechou, porque estava na hora do almoço, fechou lá o local e começou a praticar atos libidinosos contra ela, contra a vontade dela. Aí ela correu do local, veio até a delegacia, relatou tudo para a gente fez as diligências necessárias para colher indícios que realmente ele teria praticado esse fato. Com esses indícios, nós decidimos lavrar aqui o flagrante e agora ele está à disposição da Justiça. Quando a gente recebeu a informação, a gente foi até a loja estava fechada, e a gente realizou diligências para procurar o local que ele estava. E encontramos na frente da casa do pai dele. Não ofereceu resistência não, ele cooperou com a gente, entregou imagens que tinha do local com a coleta dos elementos que a gente tinha, a gente decidiu fazer o flagrante. Eu perguntei para a polícia se existe a possibilidade de ter acontecido alguma edição nessas imagens. Existe sim, porém, a probabilidade maior é que o equipamento tenha sido desligado durante esse período que a jovem fica na loja. São apenas possibilidades, são apenas circunstâncias que a polícia está investigando. E outro detalhe, só para encerrar aqui, João, e devolver para você. Após a exibição desse assunto ontem, com exclusividade pela TV Correio, outras vítimas apareceram e conversaram com a nossa produção, conversaram comigo. A gente está tentando articular para que essas pessoas venham a público, claro que sem identificá-las, para que elas saber se elas vão procurar a polícia e também denunciar
esse homem aí que está em liberdade, mas está com tornozeleira eletrônica. Eu volto com você. Vamos lá, Martins. Essa história absurda, tudo premeditado e tudo pensado por esse cara. Obrigado, David Martins. Aí, como tantos outros relatos de tantas outras vítimas, a mulher, além de violada, se sente suja e culpada por uma coisa que ela não fez, não pensou, não teve vontade. Além de tudo isso, ela ainda vai viver agora aterrorizada com medo. Por quê? Porque o cara que premeditou, pensou, desligou a câmera, editou a imagem, desmarcou com as outras candidatas, o cara tá solto. Simplesmente botaram uma tornozeleira eletrônica nesse cara, que a gente sabe o porquê, os presídios estão lotados, não tem mais onde colocar cabra safado, bandido como esse. Bota uma tornozeleira e deixa o cara na rua. Como é que fica a vida dessa mulher agora, que foi violentada, foi estuprada, e agora, como é que fica? Ela denunciou o cara, vai viver aterrorizada, vai ter que sair da cidade, mudar de lugar, por quê? Vai viver com medo de ser morta agora por esse cara, que segundo o próprio David, pode ter feito outras vítimas, e ela só foi lá em busca de um trabalho, em busca de um emprego. Infelizmente, criminosos como esse cara estão em toda parte disfarçados de pessoas do bem, de pessoas, gente boa, que estão ali, ó, para ajudar alguém, só que não. Agora eu pergunto para você aqui, ó, como identificar pessoas assim, criminosos assim? Como identificar? Você que vai em busca de um emprego, vê ali o anúncio como esse que foi feito no Instagram. Como identificar comportamentos estranhos nesses momentos da entrevista ali? Quais cuidados as pessoas devem tomar na hora de agendar uma entrevista de emprego, principalmente? É sobre esse assunto que a gente vai falar agora aqui com a Glaucinha Araújo, até porque a pessoa fica vulnerável. Nesse caso, dispensou a funcionária, fechou a porta e ficou lá dentro sozinha com o cara. Tem que tomar muito cuidado. Agora, como, Glaucinha? Ô, João, eu estava ouvindo aqui os relatos dessa vítima e você fica pensando, meu Deus, como é que está a cabeça dessa mulher hoje? O que é que ela está pensando? Porque ela vai trazer traumas para o resto da vida dela numa situação como essa, e ela ainda está dizendo que as pessoas estão dizendo que ela teve culpa. Ela não teve culpa por nada disso, claro. E por isso mesmo é que a gente veio aqui conversar com a consultora de RH, a Thalita Amarante, para dar umas dicas importantes para a gente, principalmente mulheres, porque essa situação agora, esse caso que aconteceu em Pedras de Fogo, ele não deve ser o único caso. A gente sabe que muitas vítimas, às vezes, elas não procuram a polícia para denunciar por vergonha, por medo. Então, a gente precisa, sim, dar dicas importantes e precisa também fazer com que essas mulheres, elas tenham coragem de denunciar. É muito importante, porque quando você denuncia aquela pessoa, todo mundo vai ver quem é ela e o que ela fez. Você fala aí, João, que ele recebeu uma tornozeleira eletrônica. Ele agora está com essa tornozeleira e as pessoas na cidade sabem quem é ele. E todo mundo, quando ele passar, vai saber o que ele fez. Então, claro que a polícia ou a justiça vai continuar, né? Vai rever esse caso e tudo, e ele pode ter outras penas aí. Mas a gente vai conversar agora com a Thalita para saber exatamente, Thalita, que cuidados a gente precisa ter na hora de uma entrevista de emprego? Porque essa mulher, ela saiu de casa para fazer essa entrevista numa empresa que todos conheciam e aconteceu isso com ela. Bom dia. Bom dia, Glaucia, nossos telespectadores. Bem, cuidados são sempre importantes, né? Pessoas mal intencionadas, elas vão procurar várias situações para cometer, às vezes, algum assédio ou crime, né? Então, se você é convidado por entrevista de emprego, alguns cuidados você precisa ter antes, durante e até depois dessa entrevista, né? Então, procure conhecer bem qual é a empresa, né? Pesquise, quando você receber uma ligação ou um contato, veja se essa empresa de fato existe, se tem um CNPJ, as redes sociais, que você possa procurar no LinkedIn,
LinkedIn ou em outras áreas das redes sociais comentários sobre essa empresa. Tá? Fora isso, também ligue, né? Procure saber se realmente aquela vaga que chegou até você é real, né? Fato, se o RH vai estar lá, né, para fazer essa entrevista. Outra coisa importante também é procure conhecer o endereço dessa empresa, né? Se fica no local público ou se fica no local muito afastado. E se você não conhece ninguém daquela empresa, não sabe como é, procure ir acompanhado, né? Não precisa você ir sozinho, né? Procure ir acompanhado, alguém que vai estar lá com você esperando, né, a sua entrevista. Isso talvez deixe você bem mais segura. E também compartilhe sua localização. Se por acaso você não pode ir acompanhada, compartilhe sua localização, né, com amigos ou parentes, né, e possa ali sempre, né, estar comunicando algo. E se alguém da empresa pedir para você desligar o telefone ou não usar o telefone, fique em alerta, né? Empresas sérias raramente pedem isso. Agora, Thalita, no caso, eu sei qual é a empresa, ela já existe há algum tempo, e entro na sala com a pessoa que vai fazer as perguntas para mim. O que é que eu preciso ficar alerta? Olha, primeiro você precisa confiar muito na sua intuição. Né? Se você percebe algo estranho, né? Ou se você percebe que essa pessoa fala de uma forma que te deixa desconfortável, fique em alerta. Outra coisa importante também é que se essa pessoa, né, se aproximar demais ou começar a entrar em coisas pessoais, né, bons entrevistadores em empresas sérias não entram em assuntos de nível pessoal e íntimo. Né? Então, se algumas conversas você notar que né, não tem a ver ali com a tua carreira profissional, né, já é de um teor muito intimista, né, se essa pessoa se aproxima muito e invade o teu espaço, né, então tome cuidado. Acredite na sua intuição, saia desse local, né, peça para sair da sala, peça para deixar a porta aberta, haja de alguma forma, e se você realmente se sentir extremamente desconfortável e perceber algo estranho, saia, né, e acione um parente ou até mesmo, dependendo do que seja, a polícia. Muito obrigada, tá, Thalita? Eu que agradeço. Olha, gente, outro cuidado também importante. Depois que sair da empresa, se essa pessoa começar a ligar para você, querendo conversar fora da empresa, querendo algum tipo de intimidade, corta tudo isso. Não vai mais para essa empresa, não. É melhor você procurar outra do que depois você ter problemas. Porque quando você já chega com a pessoa com essas intenções, aí você já sabe, viu, que alguma coisa tem por trás. Eu volto com você, João. Muito tarado, Glaucinha. Muito cabra nojento, disfarçado de cordeirinho. E, na verdade, é literalmente o lobo mau. Obrigado, Glaucinha. Tem gente me perguntando, João, mas por que só agora as outras vítimas apareceram? Possíveis vítimas apareceram. Eu te respondo por quê. Sabe por quê? Porque muitas não têm coragem de denunciar justamente por isso. Tem a imagem dele aqui, minha diretora? Tem a imagem do cara ali? Não pode mostrar a cara dele, mas tem a imagem dele algemado, não tem? Muitas não denunciam, por quê? Acaba dessa forma. O cara é levado para a delegacia e depois ele sai com uma tornozeleira. O cara fica solto com uma tornozeleira e quem fica presa é a vítima, trancada dentro de casa com medo do que vai acontecer agora. O que vai acontecer com essa mulher? A vida dela já foi destruída e vai piorar ainda mais. Mas aí já está resolvido, é só botar uma tornozeleira eletrônica e ó, denuncie, denuncie. Por mais que pareça que o cara vai sair impune, e não vai, denuncie. Pelo amor de Deus.